Boa noite, estamos começando ao vivo nosso SBT Notícias aqui pelo SBT Cuiabá. Onde quer que você esteja, muito boa noite, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre uma honra, um privilégio ter você aqui com a gente no SBT Cuiabá. Boa noite para você que está nos acompanhando a partir de agora, você que está aqui em Cuiabá, você, meu amigo, minha amiga em Várzea Grande. Obrigado mesmo, de coração, pela sua companhia e por saber que você nos dá o prestígio, a honra da sua audiência. Você nos acompanha também ao vivo pelo mtplay.com.br. mtplay.com.br, já acessa lá. E no MTplay, além de assistir a programação ao vivo do SBT Cuiabá, evidentemente você também pode acompanhar as principais notícias. Tudo que acontece aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, no Brasil, você fica bem informado acessando mtplay.com.br. Você pode nos seguir no nosso Instagram, @SBTCuiabá. O meu Instagram pessoal é @IgorTaxMT. WhatsApp liberado, 659-9997-0955. Mensagens de texto, vídeo, áudio. Fique à vontade para dar a sua opinião e falar sobre o assunto que você quiser na edição de hoje do SBT Notícias. E nós vamos abrir a edição de hoje trazendo a informação que 45 pessoas, entre brigadistas e produtores rurais, combatem um incêndio no Parque Estadual da Serra do Ricardo Franco, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. As chamas já duram quase uma semana. Nós temos o VT desse assunto, temos a reportagem, vamos ver por gentileza. Os bombeiros avançam mata adentro e, com auxílio do soprador, tentam apagar o fogo que toma conta de parte da serra desde a quinta-feira da semana passada. O acesso limitado por terra dificulta o combate às chamas. Em alguns lugares, os brigadistas precisam encarar subidas íngremes. Os trabalhos avançam ao cair da noite. Imagens feitas do alto traçam o caminho percorrido pelo fogo. Esse incêndio ele começou numa área vicinal, uma estrada que passa ali, ele avançou para cima da serra em pontos em que a gente não consegue acessar por meios terrestres. Nos pontos em que é possível fazer o acesso e a contenção, está sendo empregado maquinário, sendo empregado recursos, através do importante apoio dos produtores locais para esse enfrentamento. O parque tem uma extensão total de 158 mil hectares. Quando o dia nasce, dá para se ter uma noção do que já foi consumido. Apesar do apoio aéreo, ainda não foi possível contabilizar o total queimado. A gente ainda está buscando estratégias, está concentrando os esforços em conter o incêndio e depois a gente vai avaliar os danos, avaliar as causas, isso é ações que vêm depois de extinto o incêndio. Até esta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros monitorava em Mato Grosso 67 focos de calor. Deste total, 35 eram considerados incêndios florestais, sendo que 9 estavam em terras indígenas e os outros 32 são queimadas irregulares, como esta, que atingiu uma área verde em Cuiabá. O monitoramento de regiões afetadas pelo fogo é feito a partir desta sala, que fica na capital. Por meio de informações enviadas via satélite, os militares elaboram estratégias de combate. Em todo o estado a gente tem equipes espalhadas em pontos estratégicos, levantados, isso num período pré-planejamento da operação, e é através das salas que a gente faz toda essa gestão de monitoramento dos focos de incêndio, monitoramento de outras bases de dados, para poder direcionar as equipes o quanto antes para poder conter os incêndios que são registrados pela plataforma. Infelizmente, começou aí a temporada de queimadas, né? Nós sabemos que no mês de agosto, setembro, até meados de outubro, o clima fica muito ruim, o clima fica muito seco, né? E muita fumaça. Este ano, bem menos do que o ano passado e muito menos do que no ano retrasado, onde, de fato, a situação estava muito complicada, estava insalubre para as crianças, para os idosos, para qualquer ser humano, né? Nós não estamos numa condição climática das mais favoráveis, mas mesmo assim está muito melhor nesta época do ano do que em anos anteriores. Mas todo cuidado é pouco. Veja este incêndio aí já há algumas semanas e as equipes se esforçando para controlar. Hoje nós temos uma sala de crise, inclusive a gente viu na reportagem aí essa sala de crise, desde o início do ano, né, com diversas frentes de trabalho, as brigadas não só
dos municípios, né, de voluntários, Brigada Civil, também o Corpo de Bombeiros, que passou por um processo de capacitação muito grande nos últimos tempos aqui em Mato Grosso, e também aquisição de equipamentos em parceria com outros órgãos no combate às queimadas, Polícia Ambiental, Ministério Público, a fiscalização e a punição mais rigorosas. E isso é muito importante. É necessário que se tenha essa fiscalização, faça um trabalho preventivo, mas também que se encontre, caso o incêndio seja criminoso, se identifique o culpado e ele seja, de fato, responsabilizado por essa queimada. Agora, além das queimadas florestais, que é um grande problema para Mato Grosso, nós ainda temos que conviver com as queimadas urbanas, que também é um sério problema. Aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, muitas pessoas ainda têm um hábito errado, mas que é um hábito que infelizmente é muito comum, de atear fogo em matagais na cidade, de tocar fogo no lixo, em terrenos baldios, e isso gera realmente uma situação muito ruim para a cidade, que já tem uma temperatura elevada, né, que já tem um clima seco, nós temos um problema da umidade relativa do ar, e tudo isso, quando acontece de maneira simultânea, aumenta o número de casos de doenças respiratórias, principalmente em crianças e também em idosos. Os hospitais ficam lotados, os resfriados, gripes, doenças virais aumentam muito, né? O clima seco atrapalha. Então, por isso esse aparato todo tecnológico, de material humano e investimentos financeiros por parte do governo para que nós tenhamos aí uma fiscalização mais rigorosa e também a possibilidade de combater o incêndio de maneira mais rápida. 18h06, vamos trazer aqui o MT Play, porque essa notícia aqui é muito importante para os empresários de Mato Grosso. Fórum LEAD Mato Grosso e Assembleia Legislativa acontece nesta quarta-feira, quarta e quinta em Cuiabá, com diversos nomes da política, do empresariado, nomes técnicos também. Pode subir o corpo da reportagem aqui, por gentileza? Começa amanhã, quarta-feira, e também até quinta-feira, o Fórum LEAD aqui em Cuiabá, recebendo diversos nomes para falar sobre desenvolvimento econômico e também sustentabilidade, né? Dentre os principais nomes, nós teremos aqui o presidente da República no período de 2018 a 2020, o Michel Temer. É 18 a 20 mesmo? Só estou falando certo? Não, de 16 a 18, né? 18 a 20 era o Bolsonaro. De 2018 a 2020 já era o Bolsonaro. De 2016 a 2018, o Michel Temer, que estará conosco amanhã aqui em Cuiabá, no evento a partir das 14 horas. Além deles, também confirmado a presença do vice-governador Otaviano Pivetta, que é o governador em exercício, com afastamento do governador Mauro Mendes. Teremos também o Luiz Fernando Fulan, que foi ministro do Desenvolvimento Econômico, Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente, Jean Paul Prats, que foi presidente da Petrobras, além de outros grandes nomes, o senador Romero Jucá. Teremos o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central e também ministro da Economia, o Paulo Rabelo de Castro, que foi presidente do IBGE e também do BNDES. São grandes nomes, né, que estarão conosco aqui, junto com o presidente da Assembleia, o deputado Max Russi, organizando e debatendo esses temas que são muito importantes para Mato Grosso. Não só a questão do desenvolvimento econômico, ou seja, as políticas que são feitas para a área econômica do nosso estado, buscando riqueza, buscando recursos, investimentos, geração de empregos, mas como fazer isso de maneira sustentável. O propósito deste fórum é justamente debater isso, como melhorar o desenvolvimento econômico sem abrir mão da sustentabilidade, sem abrir mão das boas práticas ecológicas, boas práticas do meio ambiente. Já temos aí as vagas esgotadas para os dias do evento e eu agradeço imensamente a todos que se inscreveram, a todos que participaram, a todos que já estão prontos para participar desse grande debate, que terá também na quinta-feira o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo,
João Dória, que é o fundador do LIDE. Então, Igor, não posso ir no evento, como é que eu faço para assistir? Transmissão ao vivo pela TV LIDE no YouTube, é só botar no YouTube da TV LIDE, você pode assistir ao vivo também pela TV Assembleia e ouvir pela Rádio Assembleia, que o evento será todo transmitido por lá. Portanto, obrigado aí ao MT Play pela divulgação. 18h10. Ainda falando sobre política, né? O suplente de vereador Léo Rondon e o ex-vereador Robson Cireia apresentaram à Câmara um pedido de cassação do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini. A denúncia se baseia na exposição dos estudantes da rede estadual de ensino naquele vídeo em que eles aparecem lá não sabendo responder perguntas de matemática básica. O líder do governo na Câmara, o vereador Dilemar Alencar, falou sobre esse assunto e a gente vai ver agora. O PT quer o terceiro turno, né? Então é natural que eles queiram provocar um terceiro turno. Eles não se conformam com a derrota acachapante que o PT teve na eleição de 2024 para a Prefeitura de Cuiabá e fica criando essas cortinas de fumaça. Agora, eu nunca vi o PT protestar, por exemplo, contra a adultização nas escolas, contra danças eróticas nas escolas. Então, assim, apenas querendo criar uma cortina de fumaça e querendo provocar um terceiro turno. Não vai ter terceiro turno. A população de Cuiabá elegeu o prefeito Abílio, nós estamos ajudando a reconstruir a nossa cidade e está ali, é uma turma unida, né? O Lúdio com o Emanuel Pinheiro, por isso que eu já denunciava que caso o Lúdio fosse eleito prefeito de Cuiabá, seria o Emanuel Pinheiro 2. Então estão todos juntinhos ali, ó. Emanuel Pinheiro, PT, Lúdio, tentando criar cortinas de fumaça, tentando provocar um terceiro turno. Olha, é uma polêmica grande, mais uma polêmica, mas dessa vez não foi criada pelo prefeito, mas sim pelos vereadores de oposição e suplentes de vereadores que estão ocupando o mandato. Mas ainda sobre esse assunto, sobre o pedido de cassação do prefeito Abílio, o vereador Daniel Monteiro disse que esse pedido não vai prosperar. Vamos ver. Sim, os motivos eu conheço, mas eu preciso entender como é que ele faz a ligação, a conexão, aquilo que a gente chama em direito de nexo de causalidade entre os atos praticados pelo prefeito e o decreto-lei que estabelece os atos infracionais administrativos que dão causa a um pedido de impeachment. Eu, ser sincero, eu acho que é um pedido que não vai dar resultado nenhum aqui na casa. Hoje ele tem uma base muito bem solidificada, então é importante que a gente se posicione de forma clara também, até para a população entender e não ficar discutindo o sexo dos anjos. É importante a gente dizer, não tem chance nenhuma desse pedido de impeachment prosperar hoje, mas vocês não tenham dúvida nenhuma que eu vou analisá-lo, lerei o pedido de impeachment e depois me posicionarei em relação aos aspectos exclusivamente jurídicos desse pedido. Está aí o posicionamento do vereador Daniel Monteiro, que é um vereador de independência ao Palácio Alencastro, né? Disse que vai ler o pedido, mas que esse pedido não vai prosperar lá na Câmara e que esse assunto já nasce morto. Mas tem mais gente falando sobre esse assunto aí, sobre o pedido de cassação do prefeito Abílio Brunini. O presidente do PL aqui em Mato Grosso e secretário de governo da Prefeitura de Cuiabá, secretário do Abílio, o Ananias Filho, ex-prefeito de Rondonópolis, disse que o PT quer o terceiro turno em Cuiabá. Vamos ver. Seria um fato que não tem de forma alguma como prosperar. O prefeito Abílio, primeiro o prefeito Abílio não foi ele que publicou o vídeo, ele não fez a exposição, ele estava lá presente divertindo de uma forma muito descontraída e as crianças também descontraídas naquele momento. Então ele não publicou o vídeo, a publicação foi feita por outras pessoas. Então, não creio que tem fundamentação jurídica um pedido desse. E partindo da onde vem a representação, que é de um representante de um partido que realmente busca contrapor a força do prefeito Abílio, o posicionamento do prefeito Abílio, para nós vemos com tranquilidade. O PT não logrou êxito, não foi em Cuiabá, foi em nenhuma cidade do Mato Grosso. Então nós estamos bem tranquilos, o PT foi
justamente colocado fora do comando político de qualquer cidade mato-grossense. E eles estão buscar o terceiro turno, que nós não vamos cair nisso, de forma alguma. O prefeito Abílio está focado em gestão, em administrar a cidade de Cuiabá. Não vamos fazer questionamentos, cabe à Câmara, e tenho certeza que não prosperará nem esse pedido, e vou recepcionar e verificar. E aí nós vamos ver que a peça ela é uma peça fictícia que busca criar uma narrativa, nada mais do que isso, para prosperar em cima dos eleitores dele, dos fanáticos deles. Mas para nós não temos nenhuma dificuldade de dizer que não cabe um pedido desse tamanho e estão brincando com um instrumento jurídico tão importante que é o caso de impedimento de um executivo. Estão brincando e isso nós não vamos aceitar. Nós vamos simplesmente fazer a defesa tranquila, porque nós temos certeza que não tem cabimento. Não tem a mínima possibilidade do prefeito Abílio ser cassado por esse motivo. Na gestão passada, nós tivemos tantos escândalos que passou longe do prefeito Manuel Pinheiro ser cassado. Isso porque ele foi afastado. Teve intervenção na saúde, teve afastamento, mas não foi cassado o mandato dele. Não acredito nessa possibilidade, não acredito que isso vá acontecer. Eu posso até desaprovar a atitude do prefeito com relação à brincadeira que ele fez com as adolescentes, independente dos motivos, né? Agora, isso não leva a você cassar um prefeito que foi eleito pelo povo, né? A população escolheu, a maioria da população escolheu o Abílio com as suas virtudes, com os seus defeitos. Ele foi o escolhido para ser o prefeito de Cuiabá. Acertando ou errando, o mandato não se toma, o mandato não se retira sem um motivo que seja justificável. Aliás, não só justificável, mas com amparo legal. E quem tem o poder de fazer isso, quando não se trata de crimes eleitorais, porque se fosse crime eleitoral, estaria na mão da Justiça Eleitoral, que tem o poder de cassar mandatos. Quem tem o poder de cassar o mandato do prefeito é a Câmara de Vereadores, onde o Abílio tem ampla maioria. Então isso não vai acontecer, isso aí é cortina de fumaça. Os vereadores têm o direito de fazer o pedido, mas isso não vai passar. Repito, posso não concordar com a atitude do prefeito com relação à brincadeira, com relação a qualquer coisa que ele fala ou faça, né? Mas o fato de discordar de algo não significa que ele tem que perder o mandato por isso. E aí o Ananias está correto ao dizer que estão brincando com um instrumento muito sério. E é verdade, estão brincando com um instrumento muito sério. É perder tempo dos próprios vereadores, é perder tempo dos outros vereadores que precisam apreciar essa peça, da mesa diretora, da imprensa, da população como um todo. No máximo, aí é uma nota de repúdio, um desagravo, enfim, algo nesse sentido. Não se caça o mandato numa democracia porque o prefeito fez um vídeo e foi filmado fazendo um vídeo com as adolescentes. Não concordo, mas isso não é motivo para a cassação do mandato. Não vai prosperar na Câmara, não vai prosperar em lugar nenhum. Né? O vereador Daniel disse aí que vai olhar a peça, mas vai olhar e vai falar, não vou assinar isso aqui, porque ele é responsável, sabe que isso aí não é motivo. Né? E esse é um instrumento que ele precisa ser utilizado, ele precisa ser, de fato, utilizado da maneira correta para casos dos mais diversos, mas não esse. Nós já tivemos muitos casos graves da administração pública em Cuiabá nos últimos anos e que os pedidos de cassação do prefeito não foram aprovados. Não vai ser o caso desta vez, pelo menos. 18 horas e 19 minutos. Vamos falar de um outro assunto polêmico, envolvendo a Câmara de Vereadores. A vereadora Maísa Leão explicou a polêmica envolvendo uma adolescente que foi vítima de estupro, que falou na tribuna da Câmara durante uma comissão que a parlamentar presidia. A sessão era transmitida ao vivo pelo YouTube da Câmara e a vereadora Maísa ela foi acusada de expor a vítima sem tomar os devidos cuidados necessários. Vamos ver o que disse a vereadora. Bom, vamos lá.
Em primeiro lugar, eu achava que a imprensa tinha que estar preocupada em saber se ela está bem e se ela corre algum risco. Então, eu quero dizer para vocês em primeira mão que ela está bem e que ela não corre nenhum risco. Ela contou aqui na Câmara de Vereadores que ela foi estuprada pelo padrasto, por um tio e pelo pai. Que esse pai, ele tirou ela da mãe para cuidar dela e ele dopou ela. Ele usou-a para vender drogas e para várias outras coisas. De todas as pessoas que me procuraram, ninguém perguntou se ela estava bem, se esse pai estava preso, se ela corria risco. Então, qual que é a preocupação da sociedade em relação à adolescente que teve coragem de subir num púlpito e pedir socorro? Eu não sabia a idade dela. Se a preocupação é comigo, eu não tenho telhado de vidro. Se alguns vereadores disseram, eu não ouvi, eu não sei quais disseram, que eu expus uma adolescente, eu não peguei meu celular, eu não filmei uma adolescente, eu não puxei uma adolescente pela mão, eu não coloquei uma adolescente no púlpito. Uma adolescente acompanhada da sua psicóloga, da assistente social que cuida de seu caso, numa audiência pública que eu estava presidindo, com a audiência pública em andamento, se inscreveu. Ao se inscrever, aqui na Câmara de Vereadores, nós não temos o costume de pedir RG para olhar a idade. Como ela tinha um bebê nas mãos, ninguém se ateve em perguntar, ela é maior, ela é menor, ela se inscreveu. O fato foi uma falha, da mesma maneira que o vídeo do Abílio, né? Também é uma falha e é preciso tomar um cuidado com relação a isso. A vereadora tem razão ao querer saber se o interesse das pessoas pela vítima, né? Mas também é preciso tomar cuidado porque a tribuna da Câmara tem transmissão ao vivo e nós temos concordando ou não, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O bom da lei, o bom de se viver num país que existe lei, é que, mesmo você não concordando, você tem que cumprir. Igor, não concordo com o ECA, eu não concordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que ele super protege demais o adolescente. Eu sou favorável à diminuição da maioridade penal. Eu quero que isso mude. Hoje, um adolescente de 16 anos, de 17, de 15 anos, já sabe o que quer da vida, já tem maturidade para votar com 16 anos. Por que ele não tem maturidade para responder criminalmente por seus atos? Eu, por exemplo, defendo a diminuição da maioridade penal. 16 anos, a criança, que não é mais criança, o adolescente, já sabe muito bem o que fala, o que pensa, como age, o que é certo, o que é errado. Eu defendo isso. Agora, o ECA, ele preconiza uma série de proteções aos adolescentes. E quem é legalista, e eu sou legalista, eu defendo a lei. Eu posso não concordar com a lei. Eu tenho o direito de não concordar com a lei, mas existe uma lei. Porque se todo mundo que não concorda com a lei começa a descumpri-la, essa lei lá não serve de nada. E aí o Estado ele vira um estado de anarquia, já definido pelos pensadores do passado. Um Estado que não tem lei, ou que existe a lei e as pessoas não concordam e não cumprem as leis, você vive no estado de anarquia. Veja, por exemplo, no que se refere às leis criminais, que não são respeitadas no Brasil. Não são. É só pegar os índices de violência. As pessoas não respeitam as leis. Ninguém tem medo do Código Penal. Alguém tem medo do Código Penal? O criminoso não tem medo do Código Penal brasileiro. Por quê? Porque ele não comete o crime e sabe que vai dar um jeito de sair das penas. Tem um livro chamado do Delito das Penas que fala muito sobre isso. Né? Até que ponto a dosimetria da pena, a pena imposta, vai recuperar aquele que fez o delito. Então, eu não acho que houve má fé, não acho que houve má intenção da vereadora Maísa ao liberar a tribuna para que essa adolescente falasse. Mas o ECA diz que o menor de 18 anos não pode ter a sua imagem exposta. Então, o mesmo caso dela é o caso do Abílio. Vai caçar a vereadora por isso? Claro que não. O vereador Daniel Monteiro também foi perguntado pela imprensa sobre essa situação e defendeu mudança na dinâmica de pessoas que podem subir na tribuna. Vamos ver.
Eu acredito no que a vereadora disse, de que ela nem sabia que ela era menor de idade, né? E assim, eu acho que daqui para frente a gente pode estabelecer um novo protocolo de que quem for falar, sendo que a audiência pública é gravada e é transmitida ao vivo, que a pessoa tem que ter mais de 18 anos, ou seja, que o cerimonial aqui da casa seja instruído, porque não era, e tá tudo bem, não é culpa de ninguém isso, a cobrar os documentos para a gente ver. Acho que é o tipo de coisa que aconteceu de uma forma sem intenção nenhuma, e daqui para frente a gente pode adotar um novo protocolo. É muito diferente. Acho que a gente comparar isso com a exposição de adolescentes feito de forma dolosa é comparar laranjas com maçãs. Aí é até má fé de quem quer fazer esse tipo de comparação. A vereadora Maísa Leão não teve intenção nenhuma de expor a jovem. Concordo com o vereador Daniel nesse sentido, que não houve má fé por parte da vereadora, ao contrário, né? Qual que é a ação? Qual que é a atitude? É discutir o tema que é gravíssimo. Existe uma proteção ao adolescente, mas essa proteção falhou ao permitir que essa adolescente tenha sido violentada por tantas pessoas como foi. Ou seja, nós estamos discutindo, aí eu me coloco no lugar da vereadora, olha, o ECA, a lei brasileira está sendo descumprida, porque a Câmara exibiu a imagem da adolescente, mas também foi descumprida porque a menina foi violentada quantas vezes? Por um monte de gente. Mas a discussão vai ficar porque ela apareceu para falar, e não em pegar e prender e acabar com quem fez o crime. Olha que inversão de valores. Olha que inversão de valores. Eu respeito a lei, eu entendo a lei, mas o que é mais grave? O que precisa ser combatido? O fato dela espontaneamente ter falado na tribuna sobre as suas dores, sobre a violência que sofreu, ou a própria violência em si? Mas no Brasil hoje, a consequência do crime é dar mais audiência do que o crime. O fato dela subir na tribuna e fazer um depoimento numa audiência pública, mesmo que seja de maneira equivocada, dá mais audiência, dá mais repercussão, dá mais bafafá do que achar, aprender ou evitar que crimes bárbaros desse aconteçam no nosso país. É por isso que este país está a M que está. Eu não vou falar palavrão, mas você já entendeu o que eu quis dizer. É por isso, porque a gente preocupa muito mais com a embalagem, a gente preocupa muito mais com a perfumaria do que com o problema em si, com o conteúdo. Qual que é o problema aí? Ela aparecer na Câmara para falar ou ela ter sido violentada? Pensa comigo se fosse o seu filho, se fosse a sua filha. Qual que é o problema? É a exposição ou o crime em si? É óbvio que é o crime em si, porque se não tivesse crime, ela não estaria na tribuna. Uma coisa gera a outra. Então, enquanto a gente está preocupado com o fato dela ter dado um depoimento de maneira espontânea, está errado, ok, a lei proíbe expor menor, mas ninguém está preocupado com a continuidade de violência com as mulheres, e principalmente esse tipo de crime que eu não gosto de falar. Me dá nojo falar. Eu vou falar violência porque falar a palavra estupro, isso ela por si só é violenta, ela é pesada, ela é carregada de energia ruim. Mas a sociedade quer sempre buscar falar, não, mas a adolescente precisa ser protegida porque é a sua imagem. Ok. Vamos respeitar a lei. Mas ninguém quis proteger esta mesma adolescente quando ela foi violentada. Mas, Igor, não tinha lá. A sociedade falha, a segurança falha, o Brasil falha contra esse tipo de crime, ele é recorrente. E é recorrente, as violências contra a mulher é recorrente. Crimes sexuais recorrentes. Mas a gente está preocupado em falar, porque ela resolveu falar. Essa é a preocupação. Pô, mas será que não tá, a gente não consegue pensar que existe uma inversão de valores gigante no mundo de hoje? Gigante, não é pouca inversão de valor, é muita inversão de valor. A vereadora Michele Alencar também afirmou, de acordo com a sua opinião, que a vereadora Maísa Leão não teve a intenção de expor a jovem. Vamos ver. É muito delicado, né?
É muito delicado. Eu acho que, assim, eu sou uma grande atuante. A minha pauta, ela vem há anos, eu venho trabalhando na pauta do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, e é uma pauta que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está falando de crianças, e a gente tem que estar falando de crianças que na maioria das vezes são ameaçadas, são perseguidas, e elas precisam de proteção. Por isso as casas-lares, elas não são divulgadas, elas não têm placa, para que as crianças fiquem resguardadas. Só que eu penso que a gente também precisa avaliar o seguinte: nós só vamos avançar em algumas discussões quando não estou defendendo a exposição da criança, tá? A gente tem um código de ética para isso e é isso que eu defendo, tanto que eu nunca fiz. Mas assim, por exemplo, o vídeo do Felca, por ter viralizado, a gente começou a discutir. Uma situação dessa que choca a gente é uma oportunidade da gente avançar nas discussões com relação a isso. O que estamos fazendo de fato para proteger as nossas crianças? Vamos conversar sobre isso, mas assim, penso que a intenção da vereadora Maísa não foi essa. Até porque essa criança não estava sozinha, estava acompanhada. Então, isso foi uma autorização. Então, isso não pode recair só sobre a vereadora Maísa. Então, assim, a gente vai sentar, vamos falar sobre isso. Tá aí a opinião da vereadora Michele com relação a este tema. Vamos trazer mensagens? Vamos começar com mensagem de áudio, por gentileza, da Play. Vamos ouvir a participação do nosso telespectador. Boa noite, Igor. Boa noite. Aqui é Antônio de Voza Grande. Oi, Antônio. Eu queria te pedir para você falar sobre o preço da gasolina, se vai baixar ou não. Ah, vai. Que tá feio. Ninguém falou mais nada. Todo mundo ficou quieto. Tá no 6,39 em todos os postos. É um absurdo, então, cara. Bate duro aí para nós, fazendo favor. Você é muito bom nisso. Obrigado, meu amigo. Tá aí. Vai chegar agora o começo de mês, vamos ver qual que vai ser a reação, né? Porque todo mês a gente faz matéria aqui no SBT mostrando o aumento de combustível. Esse mês a gente já fez. Entrou o Procon, falou, aí o Sindipetróleo falou e ninguém resolveu, continua lá em cima. E não teve aumento na distribuidora. Por que está valor alto? Por que está caro? Ninguém sabe. Né? E ninguém deixa de abastecer, precisa abastecer, então vai ficando. Então, respondendo a sua pergunta, vai baixar o preço? Não vi notícia, não ouvi falar e torço muito para que aconteça. Né? Os apresentadores também precisam abastecer o carro para vir trabalhar. Está todo mundo no mesmo bolo. A gente está torcendo para que haja uma diminuição, mas não há previsão, não vi nada a respeito dessa possibilidade. Mensagem de áudio. Boa noite, João de Oliveira. Fala, João. Ô, Igor. Oi. Como é que ficou o negócio lá da Câmara dos Vereadores, do aluguel dos carros lá? Parece-me que a vereadora Michele chamou todo mundo de mentiroso. Quem que tá certo? É ela que chamou de mentiroso ou a notícia é real? O contrato que eu vi aí, vocês mostrando aí, aquilo não tinha valor, não tem valor? Nós queremos saber como é que fica. Se realmente é aquele valor mesmo, entre 17 e 18 mil reais por mês cada carro. É isso mesmo? Boa noite, João de Oliveira. Oi, João, boa noite. O valor é aquele. O contrato que nós mostramos aqui, que o Leandro fez a reportagem, é o contrato real. Né? Nós tivemos nota posterior àquele... Acho que a gente deu aqui quando não estava no programa, né? Eu faltei o programa na quinta e na sexta-feira passada e tivemos a nota da Câmara Municipal. Mas que o contrato é aquele, é. Se tem alguma coisa errada ou não, nós mostramos os valores. A justificativa eu não vi, e aí o Ministério Público tem que dar uma olhada para ver se tem alguma coisa errada ou não. Igor, boa noite. Quando sai um político do gabinete por alguns dias, tem que pôr outro no lugar, porque a empresa privada não precisa, porque são duas despesas muito altas. O Queiroz aqui falando com relação às suplências, né? Boa noite, Igor. Na época da pandemia, eu ouvia o programa no rádio. Hoje estou vendo na TV e sinto falta do Onofre. Me dê notícias dele. Eu falo sempre com o Onofre. Onofre, evidentemente, a gente já sabe, está fazendo um tratamento longo de saúde, né? Mais de um ano. Fez um ano agora que está afastado do nosso programa
Quando ele está em Cuiabá, ele sempre vem aqui conosco, participa um dia, participa o outro, mas sempre a gente pede a participação dele, mas eu sempre falo com o Onofre está bem, graças a Deus. Quem está na sintonia? Cedros. Ou lá no Cedros, né? Abraço para o pessoal lá do restaurante Cedros que está nos assistindo. O pessoal está comendo uma esfirra, né? Um quibe, né? Assistindo o SBT Notícias. Mensagem de áudio? Vamos ouvir. Boa noite, Igor. Boa noite. Maria do Novo Paraíso. Igor, só quero assim, que você me responda uma pergunta agora. É porque assim, você falou que o prefeito, ele não pode ser cassado, né? Porque ele foi eleito com o voto do povo, né? E aí você agora só me responde. O Lula foi eleito com o voto do povo. Por que esse povo da direita quer ficar na rua pedindo fora Lula? Ele foi eleito com o voto do povo, né? Eu acho que esse povo da direita tá meio por fora, então tem que respeitar, né? O voto do povo, né? Você tem razão, né? Até onde eu sei, não existe processo de impeachment contra o presidente Lula. O que eles estão querendo, a direita, é o impeachment do Alexandre de Moraes. Isso eu sei que eles estão querendo. Agora, impeachment do Lula não há motivo e nem tempo hábil mais para um processo de impeachment contra o presidente Lula, que governa o país, foi eleito, como você fez referência, concordando ou não concordando, ele é o presidente e ele que nos governa. Áudio, onde é que eu parei aqui? Boa noite, Igor, adolescente de 16 anos, pode votar, falar de violência brutal e ainda por parentes não pode, ou seja, ele pode votar, mas não pode falar. A lei diz isso, que ela pode votar, mas ela não pode ter a sua imagem veiculada. É o que determina o ECA. É o Jair do Santa Helena. Manda boa noite para minha avó, Dona Wanda do Osmar Cabral. Obrigado, Dona Wanda. Um abraço aí para a senhora. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. Eu preciso rapidamente para o intervalo comercial e voltaremos em instantes. Não saia daí. 18h40, de volta aqui com SBT Notícias. E mudando de assunto, o secretário interino da Secretaria de Mobilidade Urbana, o Ananias, que acabou de aparecer aqui falando sobre política, ele é o secretário interino da CEMOB, ele disse que em breve o prefeito Abílio deve anunciar o novo nome para a pasta. Vamos ver. Não, está tranquilo, ele está analisando os currículos que ele tem em mente, ele está com muita tranquilidade e ele está com disponibilidade de conhecer realmente um planejamento estratégico para aquela secretaria, porque a secretaria tem que fazer uns enfrentamentos nas intervenções de trânsito, tem que fazer intervenção na área de engenharia, porque tem muitas situações que tem que haver essa intervenção. Então o prefeito Abílio está muito tranquilo, não quer tomar uma decisão precipitada e eu acho que ele está correto nessa situação. Mas tem nomes e tem quadro, então? Tem nomes, tem quadro, ele está analisando, ele está fazendo uma entrevista com as pessoas que ele acha que tem esse perfil e eu acho que nos próximos dias ele toma essa decisão. O senhor permanecer, não existe possibilidade? Não existe essa possibilidade, nós nem conversamos em nenhum momento sobre isso. Pois é, tem muitos nomes, mas os nomes não aparecem, né? Porque era ser segunda, ficou para quarta, ficou para sexta. Aí veio outra semana, dá a impressão que esses nomes ou não estão de agrado do prefeito, ou, pior ainda, não estão aceitando o convite do prefeito. Aí é pior. Porque, assim, você vai contratar alguém. Quem é que não quer ser secretário municipal? É um cargo importante, né? Então, por que está demorando? Ou, opção 1, o prefeito não encontrou o nome que ele gostaria, mas aí seria Abílio falando que Abílio não está dizendo a verdade, porque na última entrevista dele ele falou que ele já tinha o nome, que era uma mulher e que era uma arquiteta. Foi as coisas que ele disse na entrevista. Aí sumiu a arquiteta, quem seria a secretária, ninguém falou mais, entrou o Ananias. Também o Abílio disse que não nomearia o interino, e nomeou o interino.
que é o Ananias. Agora o Ananias está dizendo, tem um monte de nome. Tá bom, então cadê esse monte de nome que não sai? Enquanto isso, a CEMOB, o próprio Ananias, secretário interino, está dizendo, tem um monte de coisa para fazer, tem obra, tem intervenção, enfim, mas opção 1, o prefeito não achou ninguém que ele gostaria, ou ele achou e essa pessoa não aceitou. Ou essas pessoas não aceitaram. Agora o motivo, né, que é o que a gente não sabe. Porque já era para ter anunciado, com certeza já era para ter anunciado. Vamos acompanhar aí os próximos capítulos. Antes da gente ir embora, vamos trazer aqui a mensagem. Boa noite, Igor. É vídeo? Pode colocar no ar aí, por favor. Que isso? Esse é o Anthony? Tá animado no lambadão, hein, Anthony? Tá aí, ó, o pequeno cantor Anthony, que tá completando 5 anos hoje. Manda um abraço pra ele. É a tia Leda. Abraço pra tia Leda e pro Anthony, que cantou e encerrou a edição de hoje do SBT Notícias com um belo de um lambadão cuiabano. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã.